Quando nós entrávamos na universidade, você sempre era abordado pelo pessoal do movimento, dos vários movimentos. Eu estava lá, eu fui convidado por um conterrâneo. Eu se encontrava muito jovem no interior naquela época, eu encontrei ainda hoje. E um conterrâneo meu, ele já fazia parte da pastoral universitária, do movimento estudantil também. Só que ele era mais área de influência assim, do pessoal do PCB e tal. Mas ele que me chamou para uma reunião da pastoral, eu fui lá ver. E aquilo bateu comigo. Então, a partir dali eu já fui ficando. Foi a primeira reunião, na segunda, terceira eu já estava entrando mesmo. Então, eu tive sorte de ter sido iniciado pela pastoral, porque, diferente de muita gente, eu não entrei para assim, sendo doutrinado numa linha e tal. Primeiro que a pastoral era quem melhor formava, porque estimulava muito o estudo. Então nós tínhamos grupos de estudo onde você ia estudar a tradição da esquerda marxista, você não estudava uma, você estudava todas. Então você ia estudar o trotskismo, o stalinismo, o marxismo-leninismo, aqueles que não se situavam em nenhum nem outro campo. Você estudava tudo, a tradição das várias internacionais, os assessores conseguiam documentos clandestinos de várias organizações para a gente ler e discutir. Então, a gente tinha assim uma formação bem ampla e boa dentro da pastoral, porque na igreja progressista tinha muitos quadros que dominavam muito bem o arsenal teórico do marxismo e tudo mais. E transitavam entre as várias organizações, eram muito respeitados. Então, eu comecei com quem teve a sorte, como eu acho que tive, de começar a minha formação desse jeito. Foi bom porque eu tive uma formação ampla, profunda, e tinha capacidade de entender, porque eram muitos grupos, todos clandestinos. Então, quem não tinha uma formação ficava perdido ali para entender aqueles dialetos diferentes. Então, a gente entendia todos e dialogava com todos eles, porque tínhamos uma formação bastante boa. Essa foi a minha primeira experiência. Depois, você tinha acesso aos debates. O movimento debatia muito, era muito texto, era muito jornal de grupo, era documento que circulava. Então você ali aprendia muito também. Não era apenas documentos para formar, no sentido estrito, era também o debate da hora, proposta A, proposta B, tudo era muito. Se tinha muita cultura do documento escrito, do debate ali, daquela proposta. Não era, assim, então isso também ajudava muito na formação da militância. E depois, quando eu fui abordado e passei a militar, primeiro em contato com os companheiros, uma tendência estudantil chamada Travessia, que era muito forte na Universidade Federal. Lá na Rural era fraquinha, tinha pouca gente, tinha alguns contatos apenas, e era a tendência estudantil da Polop. E a Polop é uma das organizações que tem um nível de formação política muito forte. Então, na Polop você tinha lá um chamado curso básico, que durante um tempo você fazia. Ele era um material que tinha 10 aulas, cada aula sobre um tema, só que cada aula daquelas tinha vários livros de subsídio, texto da organização. Então, cada aula daquela era um curso completo. Então, imperialismo, você fazia um curso completo sobre imperialismo, o capitalismo no Brasil, e eram 10 temas muito interessantes, que aquele curso, que era fundamental, inclusive, para você ser recrutado depois na organização. Você não era recrutado sem ter feito aquele curso todo, completo. Também, quem conseguia terminar já saía com um nível de acúmulo político muito grande. Então, eu tive as duas oportunidades. Eu tive a formação da pastoral, da igreja, e depois, quando entrei na organização, eu também fiz o curso básico e depois fui seguindo. Então, quem foi formado naquele período estudava muito também, militava muito, tinha que ler muito, tinha que estudar muito. Por isso que você vai olhar hoje os principais dirigentes em várias áreas da política brasileira desse tempo, dessa geração, porque a turma era muito bem preparada, né? Se tinha um apreço, se tinha uma dedicação muito grande à formação política. E eu sou fruto desse processo, dessa dinâmica que combinava muita ação e muita discussão, a praxis, né? Uma praxis muito interessante. Então, a minha formação política, para entender tudo isso, para dialogar com tanta coisa, o movimento estudantil, o movimento popular,
debate da universidade, o que era uma universidade a serviço dos trabalhadores, você tem que debater muito isso. Então, eu fiz parte do conselho universitário da universidade, aqueles conselhos técnicos, a gente participava de tudo isso aí. Então não era só ficar pelos corredores debatendo ideologia, não. Você tinha que entender a universidade, estar dentro dos organismos da universidade, senão você não acompanhava a discussão. Então, eu fui formado desse jeito, né, e graças a esse caldo todo de informação, quando da vida partidária, por exemplo, a gente não precisava nem brigar para estar em cargo de direção. As pessoas iam atrás da gente, olha, o Múcio tem que estar no diretor regional, o Múcio tem que fazer isso. Então, quando eu fui convidado para o diretor regional do PT, a primeira coisa que eu fiz, que não existia no PT de Pernambuco, foi organizar a Secretaria de Formação Política, que até então não tinha no PT essa secretaria. Eu organizei, montamos um coletivo, e aí você chamava o pessoal da educação popular, que discutia, aí era que fazia formação de base, né, discutia a partir de Paulo Freire, ou seja, foi um período que formou uma geração, proporcionou para toda uma geração um nível de formação política muito acima da média, né, do que a gente vê hoje, por exemplo, da militância que a gente se depara nos vários movimentos sociais. Agora, Múcio, o movimento estudantil era o movimento estudantil era o movimento juvenil por excelência naquele período, era o que, vamos dizer, influenciava mais, tinha uma hegemonia diante dos movimentos jovens. O movimento estudantil era o principal movimento da juventude brasileira, sem dúvida nenhuma. O debate da cultura passava por dentro do movimento estudantil, por dentro da universidade. O debate, ou seja, os principais debates que influenciavam, discutir sexualidade, drogas, que hoje você vê na sociedade brasileira sendo discutido à parte, cada tema desse hoje tem um debate separado. Isso tudo era discutido de uma forma muito totalizante, assim, holística, digamos assim, né? Você discutia tudo ali no movimento. Então a questão da discriminação racial, a questão da homofobia, tudo você discutia por dentro do movimento estudantil. Você chegava na sede da UEP, na Rua do Hospício, onde era o antigo DCE da Universidade Federal, lá você encontrava tudo. Chegava lá, estava o pessoal do movimento negro, estava lá os poetas, chamados poetas marginais, o movimento abriu. Eu, na gestão do DCE, nós tínhamos lá um projeto que era... tinha um projeto que me foge o nome agora. Todas as sextas-feiras nós fazíamos um show experimental, promoção do DCE, onde vários artistas iam para lá, vários LPs, né? LPs foram lançados naquelas tardes de sexta-feira, porque era um espaço cultural por excelência, mas era a partir do movimento estudantil, do DCE. Então, o movimento estudantil universitário, principalmente o universitário, foi o grande movimento dos anos 80, início dos anos 90, por onde se passou tudo isso, o debate cultural, o debate das opressões, das discriminações, a questão do emprego, tudo isso era debatido, porque existia um caldo de cultura muito forte. Então, hoje, bem diferente de hoje, onde cada tema desse tem sua própria dinâmica, naquela época, o movimento estudantil universitário era tão forte, tão envolvente, que todos esses debates passavam por dentro dele. Era um caldeirão, vamos dizer, o movimento. Era um grande caldeirão, era uma coisa impressionantemente gostosa de se viver. Agora, só uma coisa, em relação ao debate universitário, por exemplo, universidade pública, crise das universidades, orçamento, como que... O debate da universidade, esse é que nós debatimos a autonomia universitária da universidade, debatimos o direcionamento científico da universidade, porque nós lutávamos por uma universidade popular, onde o saber universitário estivesse a serviço da classe trabalhadora. Então, você pegava uma universidade, a pesquisa da Rural, por exemplo, durante muito tempo ela teve a ver com a cana-de-açúcar, como muita coisa em Pernambuco. Então, nós lutávamos contra isso. A questão das verbas, assistência universitária, que era um debate. A Rural, uma vez, fez uma grande greve, porque se teve um aumento de alguns centavos no preço do restaurante. Isso tudo teve um refluxo depois dos anos 90, onde uma coisa que parecia natural, que você lutar por uma boa assistência universitária, casa de estudantes de qualidade, dinheiro para assistência estudantil, bolsa de pesquisa, você lutar, tudo isso parecia sempre um crescente.
Depois a gente viu que não era bem assim, porque isso tudo teve uma queda profunda. Nos anos 90, praticamente todos os restaurantes universitários foram fechados. Então, várias daquelas conquistas, nós chegamos em um determinado momento onde nós abolimos todas as taxas da Universidade Federal Rural. Nós dizíamos que era a primeira grande universidade 100% pública do país. Porque aquelas taxas de rematrícula, tudo, nós conseguimos abolar todas as taxas da universidade. Então, isso hoje em dia, depois dos anos 90, voltou, tem taxa, então, os restaurantes estão sendo reabertos agora, não é da mesma forma, é uma parte privatizada. Então, os debates que se travam hoje repetem alguns debates do nosso tempo, só que com outra qualidade, até porque, como o nível de mobilização e participação da massa estudante naquela época era muito maior, se teve conquistas, avanços, que vários deles voltaram atrás, né? Vários deles. Então, o debate é basicamente o mesmo de hoje. Assim, alguns elementos, os elementos centrais são os mesmos: autonomia, financiamento, assistência estudantil, né? Qualidade do ensino, só que hoje está entrando aí a questão do acesso de uma forma mais forte, né? Por causa dos programas do governo Lula, que aí vem o debate do ProUni, etc. Mas a grande discussão naquela época era mais a qualidade e a assistência estudantil. O debate do acesso, ele tinha sido muito forte numa geração anterior, a geração 60, 70, mas na nossa, dos anos 80, não era o forte. Hoje em dia, esse debate do acesso à universidade volta com força. Uhum.